Então, meus queridos, o assunto é um assunto que vai depender da sua atenção, dedicação, do seu esmero, que você se dedique a essa leitura, porque vai fazer muito sentido o que nós vamos compartilhar com vocês. E assim, a gente sabe que as pessoas estão carentes, necessitadas de ter uma visão clara das profecias bíblicas, e há assuntos bíblicos que são usados, textos bíblicos que são usados para se referir à vinda de Yahushua, como Mateus 24 e Lucas 21. O livro de Lucas ele é mais específico, mas como as pessoas recorrem mais a Mateus, livro de Mateus, elas vão ficar sempre presas a uma interpretação dada, seja pelos púlpitos, sejam, não importa, seminários, que vão estudando esse capítulo e tendo uma interpretação dentro de uma linha de raciocínio. Nós vamos apresentar a nossa, aquilo que a gente entendeu dentro de pesquisa, de esmero dentro do assunto, de dedicação, parar para pensar por que ele falou isso, por que aconteceu isso. Então, gostaria que vocês fizessem o mesmo, se debruçassem com carinho, dedicação à Escritura Sagrada. Então, você participe aí, pode assistir o vídeo, mas depois você vai e verifica, faz sua análise, ok? Então, nós vamos começar com Mateus 24 e nós vamos detalhar alguns pontos que foram interpretados de forma errada, tá bom? E você entenda, você que está assistindo o vídeo, veja aonde tem mais lógica na interpretação, tá ok? Então, vou ler aqui, tá? Vou manter minha cabeça baixa lendo a Escritura, depois retorno a falar com vocês, tá ok? Vamos lá, Mateus 24, versículo 1. E quando Yahushua, Jesus, ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, olha lá, Yahushua, Jesus está sozinho no templo, os discípulos não estão com ele, e aí eles se aproximam dele e começam a mostrar a estrutura do templo, Talvez se referindo à beleza, da força, da estrutura física daquele templo, eram de pedras enormes, Então a gente percebe aí um encontro dos discípulos com o Mashiach, tá? Versículo 2. E Yahushua, Jesus, pois lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, aí agora, Yahushua pega eles desprevenidos, eles achando bonita aquela construção, que bonita essa estrutura. E agora Yahushua diz que aquele lugar não ficaria pedra sobre pedra em pé. Bom, para o templo que ficava dentro da cidade de Jerusalém, para que ocorresse essa situação de não ficar pedra sobre pedra, isso encucou os discípulos. Eles ficaram perplexos. O que é isso que o mestre está falando? Tá? Então aqui estão no templo, conversando. No versículo 3, já é uma outra ocasião, Yahushua, Jesus está no Monte das Oliveiras, já em outra ocasião, a gente não sabe se foi no mesmo dia, se dias depois, a gente não sabe, não fala, aqui não relata isso. Mas não foi no mesmo lugar e na mesma hora, foi em outra ocasião, tá certo? Então vamos lá, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, e em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então agora aqui os discípulos se encontram com ele no Monte das Oliveiras e, de certa forma, curiosos com o que ele tinha falado, eles vêm
até ele, no Monte das Oliveiras, vamos encontrar e está lá, vamos lá. E aí vão fazer 3 perguntas. Quando sucederão essas coisas? Qual é o sinal da sua vinda e da consumação dos séculos, ou do fim do mundo? Por que ele faz essas perguntas? Porque eles, dentro da visão profética que eles entendiam dos livros proféticos, aqui os livros do Novo Testamento não tinham sido escritos, vão ser escritos depois, né? E só liam o livro de Gênesis a Malaquias. Então, eles vão associar a destruição de Jerusalém, a vinda dele e do fim do mundo. Porque na cabeça deles funcionava desse jeito. Agora, vamos avaliar, o que é interessante, tá? É que eles, preocupados com a destruição do templo, eles vão ligar os assuntos como sendo a mesma época. E uma pergunta eu vou fazer. E o Ruxo não está ali com eles? Não está conversando com eles ali? Como eles perguntam qual é o sinal da sua vinda? Por quê? Eles não tinham noção de 2 vindas. Eles só tinham noção que ele chegou. O Mashiach chegou, vai resolver o problema de Israel. Nós vamos ser livres de toda a opressão, né, dos países malignos, né, dos impérios que nos oprimem, e nós vamos ficar livres. É o que eles entendiam, que aquele momento seria a solução. Eles não entendiam que Yahushua ia ressuscitar depois que morreu na crucificação. Eles não sabiam de nada disso, eles não entendiam isso. Mesmo que Yahushua falasse para eles, o Filho do Homem será levantado, sepultado, 3 dias, 3 noites, eles não tinham a noção disso. Tanto que depois que Yahushua foi crucificado, voltou todo mundo para trabalhar, desistiram, aí morreu, não era o Mashiach, né? Eles entendiam dessa forma. Então, por que estão perguntando qual é o sinal da tua vinda? Ele não falou da vinda, do sinal, tá? Então vamos parar aqui, fazer outro vídeo, tá? E a gente vai complementando.